Olá! Nosso encontro hoje é para falar sobre como criamos a nossa realidade. Meu nome é Liliane, nós vamos começar com alguns minutinhos de meditação, na verdade para a gente chegar no nível de concentração para ter o maior proveito desse encontro, tá ok? Então vamos lá. Nós começamos sempre a meditar fazendo um movimento do exterior para o interior, ou seja, a nossa atenção geralmente inicialmente está voltada para fora, seja esse fora o corpo, né? Nós estamos atentos ao que sentimos no corpo, às vezes bem-estar, às vezes dores, às vezes algum incômodo, e nós simplesmente largamos essa atenção, essa tensão e esta atenção. Também os barulhos externos, as formas, os movimentos externos, ou seja, tudo que entra através dos órgãos dos sentidos, nós simplesmente os reconhecemos e os deixamos lá. Isso quer dizer que nós não emitimos nenhuma consideração a respeito disso, ou seja, não penso, não pergunto, não concluo nada sobre o que está fora. E começo a observar, a concentrar a atenção no que eu sou, no que está dentro do eu. Começo observando que os pensamentos vêm e eu os deixo ir. Às vezes alguma sensação e também eu deixo ir. E entro num processo onde eu faço as escolhas de pensamentos e me questiono sobre esse eu que está fazendo esse movimento. Percebo que isso não vem do corpo, dos braços ou mesmo da cabeça, mas sim uma fonte interna, a fonte inteligente, consciente. Ou seja, eu sei de mim, eu me reconheço. E nesse processo eu vou experimentando calma, tranquilidade. Não importa muito mais o tempo, porque eu tenho todo o tempo. Não importa mais o espaço, porque ele somente está aqui para eu estar. E vou entrando num estado de liberação, me soltando de toda a influência do ambiente, do corpo, e também da cultura ou do passado, que me influenciam com lembranças, com modo de ser, com crenças. Simplesmente deixo tudo. Deixo tudo, largo e fico comigo. Esse estado de calma vai se tornando cada vez mais intenso e sinto que há paz, há estabilidade nesse estado e eu poderia permanecer aqui eternamente. Quanto mais eu me lanço, me solto nesse estado de paz, mais confortável e maior o bem-estar. E nesse estado de conforto, eu sinto como se fosse um frescor da limpeza, da ausência de peso, da carga das memórias ou da influência desse outro mundo, do mundo externo.
e fico concentrada nesse conforto e nesse frescor. Posso até definir como um estado de serenidade. E nessa experiência, nesse sentir a serenidade, sinto que essa força, essa vibração vai se tornando cada vez mais intensa. E chega a um ponto que acontece um transbordar, se inicia um movimento de emanação. E essa vibração de calma, de conforto, de frescor, emana de mim e preenche o ambiente e vai além desses limites. E quanto mais eu espalho a paz, a pureza, mais longe vai esse sentimento de bondade, de gentileza, de doação. Não há limites. Não há restrições. Somente a doação do amor. Me sinto plena, estável e pronta para entrar num tema que reflete a minha própria vida. Om Shanti. Bom, seja bem-vindo você que está aqui próximo, não é? Hoje a gente sabe que, independente do lugar físico que nós estamos, né, essa tecnologia nos permite estar muito próximos, não é? E podemos conversar, ok? Ao final você vai poder fazer algumas perguntas e podem ser enviadas e eu respondo, tá ok? Bom, o tema é como criamos a nossa realidade. É possível que você já tenha assistido outros encontros, não é? De temas da Brahma Kumari, já tenha feito cursos e você tenha aprendido, ou pelo menos sabido, que existe essa combinação do ser e do humano, não é? E o ser é o que a gente chama de alma. Então, como nós funcionamos, né, de modo geral? De modo geral, a gente se relaciona com esse mundo, não é? A gente faz trocas, a gente tem interações, nós conversamos, nós emitimos a nossa opinião, emanamos a nossa vibração, independentemente de nós percebermos isso ou não. Então, a nossa presença no mundo, a presença física e a presença espiritual, ela é constante, mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? Mesmo que isso aconteça de uma forma tão natural que ela não é percebida, ou seja, você é assim, você é isso, você é o ser humano. Dessa forma é o que a gente vive naturalmente. E por isso, por ter se tornado tão natural essa combinação do ser humano, a gente quase não percebe mais que são duas coisas, né? O ser e o humano. Bom, a primeira forma de comunicação do mundo, da alma com o mundo, né, inicialmente com a própria mente e com o próprio corpo, é o pensamento, né? Nós pensamos
tudo que nós sentimos está relacionado à mente, está relacionado à movimentação dessa energia, ou seja, de como a alma recebe essa vibração do mundo externo, né, do mundo físico, ou mesmo de outras almas. Então nós recebemos e isso é compreendido, né, isso é organizado, vamos dizer assim, na mente, na forma de pensamentos, sentimentos e por aí afora. Então, nessa relação, enquanto a gente está interagindo com o mundo, nós vamos criando uma espécie de memória, né, de registros, onde esses registros e essas memórias vão sendo usados no nosso dia a dia, nas interações, nos relacionamentos, nos eventos, ou mesmo no relacionamento com nós mesmos, elas vão sendo cadastradas, vamos dizer assim, e a gente vai usando esse cadastro como referência para as outras interações. Então, acaba acontecendo alguma referência, alguma conexão, não é? Com cores, formas, sons, cheiros, né? Odores de modo geral, enfim, aparências de modo geral. Então, através da visão, através dos sentidos de modo geral, nós vamos acessando e vamos compreendendo o que está se apresentando na nossa interação, na nossa realidade, né? O que acontece é que esses nossos registros, eles são uma leitura influenciada, ou seja, uma leitura, não os registros, mas a forma de compreender a situação, os eventos, as interações, como ela vem sob a influência desses registros, ela não é uma leitura, uma compreensão real, vamos chamar assim, não é? Além dessa nossa própria influência, os outros, né, que estão presentes nessas interações, nesses eventos, têm suas próprias referências. Portanto, a sua emanação, a sua interação, ela vai estar também afetada, influenciada por essas referências suas, de sua vida, de suas experiências passadas e por aí afora. Não é? Então, como tudo é filtrado por essas referências, nós acabamos não tendo uma compreensão precisa, né, do momento presente. Né? A nossa percepção, ela não é adequada ao que realmente está acontecendo no presente. E para o outro também não. Portanto, nós vamos reagir, nós vamos atuar a partir de uma forma adulterada, digamos, né? Ou alterada, ou influenciada por coisas que não estão naquele momento, não estão presentes naquele momento. Ou seja, se você vê uma determinada cor que está associada a um determinado evento do passado, que gerou determinado sentimento, é muito provável que, diante daquela cor, pode ser até uma roupa que uma pessoa está usando, pode ser a cor da parede de um ambiente, você vai ser influenciado por aquela experiência do passado e aquela emoção, aquele sentimento, aquela lembrança, provavelmente não vai ter nada a ver com o presente, mas a vibração daquela experiência do passado vai influenciar naquele momento você, e você vai sentir naquele momento aquelas coisas que são do passado, que não estão presentes, mas elas vão se tornar presentes. Isso quer dizer que eu passo a interagir de uma forma que não é real. Eu estou criando uma realidade falsa se eu considerar todos os elementos. Claro que ela é uma realidade real, porque todos aqueles elementos estão, mesmo que subterrâneos, eles estão presentes em mim, nos outros, né? Enfim, mas eles não fazem parte da realidade. A definição de realidade, a palavra realidade, ela surge da palavra real e quer dizer coisa, né, na sua origem. Então, ela não faz parte da coisa, ela não faz parte daquela matéria, daquele tempo e espaço presentes, né?
A realidade está muito associada a esses dois conceitos, né? Tempo e espaço. Bom, se isso quer dizer então que constantemente, né, nós estamos vendo uma interpretação que nós fazemos dos outros e do mundo e não uma realidade, ou seja, eu nem sempre estou vivendo o que realmente é, não é? O que acontece? Toda a nossa história, nossa cultura, famílias, amigos, ou mesmo os lugares, tudo isso faz parte dessa construção que está registrado no eu. Então é impossível que uma pessoa seja igual à outra. Quando nós estamos nessas interações, há uma certa tendência que haja uma semelhança, né? Nós, a maioria do tempo, queremos que os outros pensem como nós, sintam como nós, entendam como nós e reajam como nós, né? Embora a gente nem saiba como a gente mesmo vai reagir diante de uma determinada situação, né? Principalmente se a gente não tiver espaço, não tiver tempo para observar e então atuar, né? Então reagir. A gente geralmente vai no automático, não é? Ou seja, esse lastro, né, que está ali registrado, ele vai influenciar e a gente age de acordo com aquilo e a gente nem pensa, nem percebe que é algo que não é a tua compreensão daquele momento ali, não é o que você realmente está entendendo daquele momento ali, não é? Então, dessa forma, como a gente quer que haja essa semelhança, a gente acaba criando expectativas sobre os outros, sobre as situações, sobre os eventos. E quando nós criamos essas expectativas, elas vão ser analisadas, né, na forma de julgamentos, né? Eu olho para alguma coisa, eu já julgo aquilo com base nessas referências. E nesse momento a gente acaba criando, então, ou organizando essas referências como justificativas, ou como reações de medo, ou como reação de atração, ou como uma repulsa, uma rejeição, né? Ao fazer isso, a gente reconfigura, né, aquele evento e a gente armazena aquela nossa reação, aquela nossa compreensão na forma de crenças ou de hábitos, né? E que eles vão novamente balizar, né? Orientar os nossos relacionamentos com o mundo, com os outros, com nós mesmos, né? Ou seja, nós vamos então configurar, vamos colocar limites, na verdade, na nossa vida, né? Ou seja, nós criamos uma realidade falsa. Se a gente parar para pensar sobre isso que foi falado até aqui, né? Ou seja, tudo nasceu na mente, não é? O pensamento acontece na mente, né? É uma compreensão, é uma estruturação de uma energia, de um sentimento, de uma compreensão né? Que vai formar uma compreensão. Então, como é que é essa mente? Né? É como se a mente fosse como uma faca de cozinha, né? A gente vai usando a faca e dependendo da superfície onde a faca toca, ela vai perdendo o fio, né? E ela precisa ser amolada, né? Então, com o tempo, né, a gente vai gastando, ou seja, vai deixando a nossa mente muito, muito presa ao que ela já cortou, ao passado dela, né? E isso faz com que ela não funcione muito bem em alguns momentos, ou seja, ela fica descontrolada. Então a gente passa a não perceber mais o que está alimentando a mente, está influenciando a mente. A gente não percebe mais que energia está sendo movimentada, ou seja, na verdade a mente funciona, ela se movimenta sem essa percepção, mas a relação dela, né, desse movimento com aquele que tem essa função não acontece mais, que seria o intelecto. Então nós não observamos mais, nós não entendemos mais, nós não analisamos mais e passamos, portanto, a não cumprir mais esse papel de compreensão e de limpeza, né, do que nós sentimos e
como nós nos relacionamos com o mundo. O que a gente pode fazer nessa situação? Não é? Bom, primeiro entender isso, que são filtros, né? Esses registros, esses passados, essas memórias, eles são filtros que vão definitivamente construir um tipo de realidade, ou seja, a sua realidade, né? Como você vê, como você sente, como você entende o mundo e as interações suas com esse mundo. Quanto mais eu acumulo uma determinada forma, mais eu sofro influência sobre ele, mais ele aumenta. É a faca perdendo o fio, né? Ficando cega. Não é? Então eu preciso criar, a partir da compreensão, eu preciso criar formas de lidar com isso. Né? O David Lynch, ele fala da meditação transcendental, ele fala que as ideias, elas são como peixes, né? Se você quer pegar um peixe pequeno, você fica na água rasa, né? Mas se você quer pegar um peixe grande, você tem que ir nas águas profundas, ou seja, você tem que praticar alguma atividade ou algum processo que te faça fazer esse mergulho. No caso da meditação Raja Yoga, né, você faz um mergulho preciso. Você faz um mergulho na origem, no cerne, no centro de tudo. E a mente, ela não é o centro. A mente é uma das ferramentas, não é? Me vem em imagem um robô, né, com seus braços longos, que é capaz de fazer várias funções. A mente é mais ou menos isso, né? Ela alcança longe. Se a gente deixa a mente solta, você sai de um pensamento de que dia é hoje para como o homem chegou na lua, né? E nem sabe por onde você passou até chegar nesse pensamento. Então a mente, ela se solta, está liberada, não é? E para eu poder fazer um mergulho profundo, eu não posso ter essa amplitude, né? Eu não posso definir o meu nicho, né? Eu não posso lidar com tantas coisas, né? Eu não posso lidar com todas as pessoas do mundo, com o mundo material, com todos os planetas, enfim, é impossível lidar com essa imensidão. Então eu preciso focar, eu preciso chegar nessa fonte, nessa origem, que é aí que tem poder. Né? Como a gente sabe, se você pega uma gota de tinta, né? Pega a tinta de caneta, por exemplo, você pega uma gota de tinta de caneta e você pinga num copo, ele vai ficar de uma cor. Se você pinga num balde, ela já vai ficar mais diluída, vai ficar mais clara. Agora, se você pinga numa caixa d'água de 20 mil litros, aquilo nem aparece mais, né? Desaparece, ou seja, a concentração, a força está nessa concentração. Então eu preciso trazer o meu foco, né, para esse ponto, para essa origem onde há essa força. Então eu preciso saber como essa origem, o que é essa origem, como isso funciona, não é? E isso com certeza está ainda além do que a gente conhece como sendo o cérebro, não é? E além do que é a mente, inclusive. Então o meu foco, tudo bem, é bom conhecer como o cérebro funciona, como a própria mente funciona, mas eu preciso ir além disso, eu preciso entender como a mente funciona. Então eu já sei que a mente, como a alma funciona. Então a alma, ela se utiliza dessas ferramentas, a mente, o intelecto e esses registros, para funcionar, para interagir com o mundo. Mas ao saber disso, eu tenho que criar a habilidade de não ser influenciada pelo que já foi vivido no passado, porque essa seleção, ela não acontece sem uma intenção. Ou seja, eu preciso conhecer, entender e daí ter essa intenção de usar. Eu preciso desses passos para poder fazer uma escolha, né? Para fazer uma escolha sobre o que eu quero
usar no momento de uma interação? Eu quero usar um sentimento do passado? Eu quero usar aquilo como uma referência? Eu quero usar isso como comparação? Ou simplesmente isso me influencia e eu perco a autonomia, né? A soberania? Eu sou vencido, né? Eu sou já derrotado de cara, né? Quando eu não uso essa minha experiência, esse meu conhecimento do passado, das minhas próprias referências. Então, para que eu possa usar melhor isso, é necessário que eu comece a praticar esse movimento, né? O que acontece? Esse cerne, a alma, existe e tem o poder que tem, independente da minha consciência dela, né? Porém, quando eu tenho consciência, ou seja, eu sei quem sou e eu reconheço, eu sei usar o que eu sou, isso é o que vai ter poder, né? Então, aquela forma de crítica, né, o criticismo, de julgamento, de expectativas, de medo, todas essas configurações que se formam por causa dessas referências passadas, elas vão ser eliminadas a partir do momento que eu me coloco numa consciência que está anterior a esses registros, não é? O que acontece? Quando eu estou fazendo essas interações com o mundo, estou fazendo, na verdade, são projeções, né, são expectativas, eu estou agindo, eu estou vivendo, eu estou interagindo com base nesses registros, no conteúdo deles, nas emoções que estão ali registradas. Quando eu vou abaixo disso, eu vou usar um outro conjunto de referências, né, que são as referências da origem, né? A alma, ela é uma energia extremamente interessante, não é? Forte, poderosa e que tem características muito simples, né? Em essência, a gente poderia dizer que a alma é basicamente uma energia pura de paz, né? De estabilidade, de calma. E nas interações com os outros e com o mundo, a forma que nós emanamos essa energia pura, limpa, né, e pacífica, ou seja, estável, calma, esse movimento é o que a gente normalmente reconhece como o que é o bem, como é, ou como seria, né, se não tivesse essa origem, seria o mal, né, que é o que surge, a dualidade que surge na interação ser-humano, não é? Mas se eu estou interagindo com base na alma, nas emoções, nos sentimentos, nas qualidades, na energia que a alma é em sua origem, tudo que eu manifesto é amor, né? Então tudo que eu mando em outras direções, além desse corpo, para a atmosfera, para as outras pessoas, para o ambiente onde eu vivo, para as interações com as quais eu estou lidando num determinado momento. Isso, quando surge, quando vem dessa energia limpa, é experimentado como algo benéfico, é experimentado como a benevolência, como a gentileza, né? Ou como o amor, de uma forma mais grandiosa, digamos assim. Então, quando eu sei disso, o meu processo de escolhas, né, passa a ser influenciado por uma outra dimensão, né, por uma outra grandeza. O que eu quero que os outros sintam de mim, a partir de mim? Bom, eu poderia primeiro perguntar, mas o que eu quero sentir? Talvez o nosso egocentrismo, né? Ele faz com que a gente pense, peraí, mas eu quero saber o que eu penso, o que eu sinto. Bom, o que eu sinto é exatamente o que eu emano, não é? Tanto é que mesmo nessa realidade alterada, né, o que eu estou emanando é o que eu já tenho gravado como sentimento, né? É o que eu já senti e eu trago à tona para sentir de novo e então emanar, né? Agora, se eu estou vivendo uma realidade real, né, a coisa como ela é, sem a influência desses registros,
que a gente poderia dizer que isso é impossível, né? Porque todos os seres humanos teriam que estar vivendo dentro dessa experiência, mas já é bastante suficiente, né? Se você viver desse jeito, né? A partir dessas qualidades, ou seja, a partir desse centro, né? Dessa dimensão mais poderosa, mais forte e ao mesmo tempo limpa, calma, né? Por quê? Porque junto com essa percepção, não é, da minha própria experiência, a gente já sabe também, e vocês podem ver em qualquer interação no seu dia a dia, você pode ver que há uma influência, né? Conforme uma pessoa, o que emana, seja em gestos, em olhares, expressões, palavras, não importa, aquilo influencia você, né? Se alguém chega para você com um sorriso grande, dizendo um bom dia ou boa tarde, cumprimentando ou fazendo até uma boa referência sobre você ou que lembrou de você, você já fica mais aberto, mais suscetível àquela forma como aquela pessoa chegou para você. Mas se alguém chega gritando ou fazendo um gesto, né, de agressivo para você, franzindo a testa, sei lá, franzindo a testa, você vai também ser influenciado por aquilo, você já vai ficar com o que a gente chama, né, de a pulga atrás da orelha, você já vai começar a pensar, puxa, mas o que essa pessoa, o que aconteceu, né? Ou seja, são as nossas interpretações também, mas tem aquilo que está presente, que é visível, que é audível, mas também tem a nossa interpretação. Um dos clássicos dessa interpretação é que quando você chega num lugar, tem um grupo de pessoas que estão falando, rindo ou sei lá o que, e você chega, alguém sai, é muito natural que você pense, pô, por que essa pessoa saiu, né? O que está por trás disso ela saiu porque eu cheguei, não é? Mas enfim, são nossas interpretações. Agora, se eu passo a interagir com base no que está anterior a essas referências, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, vai haver uma influência, né? Essa energia, essa emanação, ela vai influenciar aquele meio ali, ela vai influenciar pessoas, ela vai influenciar a atmosfera do ambiente e influencia inclusive a própria natureza. Ou seja, a amplitude dessas interações sutis, ela é inclusive maior e mais intensa do que essa do mundo visível, audível, mensurável de modo geral, não é? Bom, se é mais, a gente pode sentir que é a mais forte, porque nas interações desse mundo mensurável existem as duas perspectivas, né? A do mundo mensurável, mas essa outra sutil, ela também está presente, ela está dando força e poder para aquela que é mensurável. Então, se eu sei que essa influência existe, isso quer dizer que eu estou reconstruindo ou reformulando, eu estou de uma certa forma interferindo, né, a realidade presente, ou seja, eu estou construindo uma realidade baseada numa consciência, numa intenção, né? Se o que eu estou vivendo, se essas projeções, se essas expectativas sobre qualquer pessoa, sobre o mundo de modo geral, ou sobre mim mesmo, ela não é realmente verdadeira, eu preciso criar, então, para me conhecer mais profundamente e para alterar essa realidade, né, para alterar isso que eu vejo, que eu sinto e etc., eu preciso, primeiro de tudo, ter coragem, né? Eu preciso ter coragem para poder me manter responsável pelas minhas interações, pela minha forma de ver, pela minha forma de sentir, pela minha forma de agir. Eu preciso assumir, tomar, né? Me manter responsável e não culpar outros, não transferir responsabilidade. Segundo aspecto, eu preciso reconhecer
né? Eu preciso ser capaz de discernir o que realmente está acontecendo. Eu preciso ser capaz de discernir, de reconhecer que a emoção, por exemplo, que vem numa situação de conflito, ela não necessariamente está baseada naquele conflito. Ela está vindo de um passado, de uma influência passada. Então ela deve ser deixada de lado. Portanto, eu preciso compreender o que está acontecendo. Eu preciso separar. Eu preciso ser capaz de identificar, discernir uma coisa de outra para que eu possa então corrigir isso. Ou seja, se eu sei que algo que está acontecendo não faz parte daquele presente, daquele momento, eu preciso corrigir aquilo. Eu preciso tirar a carga de emoção, a energia que está ali presente e ser capaz de usar uma outra energia, né? Eu tenho que ser capaz de fazer escolhas conscientes, né? Ou seja, a partir de uma compreensão, a partir da coragem, não é? Porque é muito mais fácil culpar os outros, não é? Uma situação pessoal, né, particular minha, eu cuido da minha mãe, ela tem 89 anos e está com Alzheimer, já num estado bastante desenvolvido, posso dizer. E uma das formas que ela passou a usar com frequência é que nada é ela, né? Então, seja o que for, tem um copo de água na mesa, não foi ela que pôs ali. Se ela se levanta para fazer alguma coisa é porque alguém mandou, alguém chamou, mas não é ela que tomou essa decisão. Então, nada é ela, né? Então isso na verdade está na base, né, de uma tendência, não é? Se eu vou receber alguma coisa que eu não gosto, alguma crítica, algum julgamento, eu já passo a responsabilidade do outro para me livrar daquilo, não é? Então eu preciso dessa coragem, dessa compreensão, desse entendimento para poder corrigir isso, né? Ou seja, ok, eu botei o copo aqui, posso pegar esse copo, levar para a pia e lavar e guardar, ou eu posso pedir para que alguém faça isso. Eu tenho essa opção, mas eu preciso primeiro assumir. Para eu poder pedir, eu preciso assumir que fui eu que trouxe aquele copo e deixei ali. E daí eu preciso então aceitar. O processo de aceitação é muito interessante porque ele passa por não é por uma absorção, mas por uma mudança de opção, né? Quando eu aceito algo, eu sou capaz de realmente fazer uma escolha. Quando eu aceito que fui eu que deixei o copo, eu sou capaz de ter força, de ter coragem, de me sentir com direito de pedir para que alguém faça por mim, porque por algum motivo eu não posso fazer naquele momento, né? Então essa força, esse poder que é necessário para a correção, para a mudança, ele está sentado, né? Está apoiado nesse processo de aceitação, né? Se eu não aceito, eu deixo aquilo como uma realidade paralela, né? Então não faz parte de mim, eu não aceitei, né? A mesma coisa, se você trabalha, sei lá, digamos que você fosse médico, você precisa aceitar que o corpo humano funciona de determinada forma para que você possa fazer uma cirurgia, por exemplo, para que você possa curar uma doença, né? Porque senão, se você fica questionando, e se não for assim, você nunca vai ter uma base, uma fundação para você se apoiar e daí tomar uma decisão e fazer uma ação, né? Fazer uma correção. Então o processo de aceitação é extremamente importante, né? Ele é a finalização do processo de reconhecimento, né? Então eu aceito, ok, né? Eu aceito a partir de uma compreensão, então eu sei que eu não sou isso. Porque uma das coisas que faz com que impede a gente de aceitar é porque a gente não quer ser mal,
né? Por que a gente não quer ser mal? Porque a alma não é má, né? A alma não é nem boa nem má, a alma é pureza, é paz, é amor. Isso é o que a alma é, né? Isso não é uma interpretação, isso não é uma construção a partir de algo mais, é o que é. Assim como eu vou dizer uma árvore, ela é aquela árvore. Não posso dizer que essa árvore, se eu a tratar assim, se eu a tratar assado, ela vai começar, se é uma macieira, ela vai começar a dar pera. Não, isso é impossível, não vai acontecer. A macieira é a macieira, né? Então a alma é a alma e ela tem essas qualidades. E tudo que a gente via, né, a gente vê no mundo, está baseado no que a gente é, tudo que a gente sente. Então tudo que é diferente dessa origem, né, dessa origem de pureza, paz, amor, quando a gente começa a movimentar energias contrárias a isso, é como se a gente estivesse se traindo, a gente está traindo a alma, a gente está traindo a nossa essência, e isso causa dor, sofrimento, tristeza, né, sentimento de rejeição, sentimento de medo. Tudo isso vem de a gente estar agindo diferente do que a gente é, diferente da nossa essência. Então, criar uma realidade consciente é como a gente passar por esse processo, né, de transformação e aceitar a vida, ou seja, aceitar essa essência pura de todos. A própria natureza, quando está no seu estado perfeito, né, original, digamos assim, sem adulteração, que os próprios seres humanos, que a própria matéria produz, ela é uma energia pura, né, benéfica, benevolente, não é? Não uma benevolência consciente, mas a vibração da natureza é diferente de uma natureza que foi adulterada, que está contaminada e por aí afora, né? Então, quando eu entro nessa dimensão, eu entro num processo de troca que é como eu receber e doar bênçãos. Então, eu preciso desse processo de coragem, né? De me manter responsável, de compreender o que está acontecendo, de corrigir o que está alterado, de aceitar esse processo. Então eu passo a viver como se fosse uma vida de constante recebimento, né, de bênçãos. Eu recebo e eu dou bênçãos constantemente. Então realmente a nossa vida vira uma bênção, né? E eu começo, quanto mais eu movimento esse tipo de energia, mais eu constantemente, mais frequentemente, eu emano isso com mais intensidade, não é? Eu saio daquela coisinha pequena, limitada, que é botar tudo dentro de uma caixinha e colocar limitezinho em tudo, e as coisas são assim, e porque já foi assim, porque no passado, porque ontem, porque daqui a pouco, enfim, né, toda essa limitação dessas referências que foram se acumulando, elas param de existir. Você vive numa amplitude muito maior, né? Eu costumo dizer que essas referências, elas são como quando a gente as percebe, quando a gente, né, assume essa responsabilidade, a gente começa a ver que cada uma dessas referências ali registradas, elas têm o seu código de barras, né? E quando a gente põe aí na nossa maquininha do intelecto que nos dá as informações do que aquele código de barras tem, a gente vai perceber que ele está com um prazo de validade vencido, ou seja, não serve mais para mim. Eu não quero mais isso, né? O único registro que nós temos que não tem prazo de validade, é eterno, são o código de validade, o código de barras que é formado na essência, na origem. Então eu voltar para essa fonte do eu voltar para esse cerne, né? Para essa fonte original de energia, força e poder, eu vou viver então com base no que eu sou eternamente, né? Não em influências, conhecimento limitado.
podemos então ter uma autorrealização, né? Autorrealização, ou seja, concretizar um eu a partir do humano, ou seja, esse que está moldado nessas interpretações da realidade, né, que foi formada ao longo da minha vida pelas emoções, pelos sentimentos, pelos valores e pelas qualidades, né, pela compreensão das situações do passado, ou nós podemos atuar a partir de um eu mais profundo e eterno, né, que é a alma, e apoiado num conjunto de qualidades e virtudes originais, como verdade, como benevolência, limpeza e por aí afora, né? Quando eu tomo essa decisão, quando eu faço essa escolha, eu estou criando uma nova realidade, né? Eu estou criando a coisa que seria o real, né? Eu estou criando esse mundo externo a partir de uma outra referência, ou seja, a gente cria uma realidade que está referenciada e, portanto, tem as mesmas características dessa condição de verdade, de amor, de pureza, de paz, de benevolência, de limpeza, de determinação e por aí afora, né? Então eu posso fazer essa escolha, né? Ou eu posso também viver de acordo com o medo, né? De acordo com as mentiras que eu crio a respeito de mim mesmo, né? Viver de acordo com a verdade alterada e enfeitada, né, das minhas próprias histórias, né? Então, que realidade eu quero criar para mim mesmo? Eu posso escolher uma realidade de um desenho animado, né, falso, ou eu posso criar uma realidade que está apoiada na relação de bênçãos, né, que está apoiada na benevolência, na verdade eterna do ser. É uma escolha minha, única e pessoal. Faça a sua, ok? Espero que você tenha podido aproveitar, que você tenha servido para você entrar nesse processo, né, de aceitação pessoal, de ir além de algo temporário e ir para essa dimensão do mundo de poder e força eternos, né? Na alma, na consciência profunda de quem nós somos e de como nós vivemos, né? Como nós criamos a nossa vida, não só a nossa vida como essa experiência desse momento, mas como existência, ok? Então, fique bem, mantenha-se feliz e vamos terminar fazendo alguns minutos também de meditação, onde eu vou deixar com que essa vibração dessa possibilidade entre nessa dimensão que está registrado em mim como se fosse uma cauda entrando num bolo e fazendo parte, alterando essas referências, não é? Então, os registros que eu tenho de um passado, de uma cultura, de sentimentos, memórias, vão sendo alterados, vão sendo limpados por essa cauda da consciência original, do amor, da pureza e da paz. Eu posso sentir o ilimitado e posso deixar com que essa energia flua sem limites, sem fim, e crie uma nova conexão com a humanidade, com o universo.
Eu emano bênçãos, eu respiro bênçãos e tudo que vai além de mim são bênçãos e tudo que volta para mim são bênçãos. Quanto mais eu pratico, mais fácil, mais benevolente é o processo. Eu sou a alma, eu sou a fonte de vida nesse corpo. Om Shanti. Mantenha-se feliz. Tchau.